Estamos de volta, programa Meio de Campo na tela da TV Unifev, o ponto de encontro do esporte votuporanguense, que você fica muito bem informado. A gente sempre abre espaço, você vai sempre, quando ligar o canal 53.1, vai ver aqui no nosso programa várias modalidades esportivas. E é claro, a gente fala bastante sobre o futebol, e não apenas o futebol profissional, votuporanguense, mas também futebol de base. São várias as escolinhas aí, tanto públicas quanto particulares, que tem aqui na nossa cidade. A gente sempre abre espaço, futebol amador, enfim, futebol de salão. A gente está aí para ser palco, né? Para divulgar as várias modalidades que existem aqui e levam o nome de Votuporanga e de toda a nossa região. A gente recebe no programa de hoje o Rila, ex-zagueiro de futebol profissional, passou pela uma boa passagem memorável pela SEV aqui de Votuporanga, e também o Rodrigo Ortiz, né, que retornando aqui ao programa, Ortiz, que sempre é um incentivador do esporte, sempre presente aí na organização de campeonatos. A gente falou sobre futebol amador e também falou sobre futebol de base. Rila iniciando um trabalho com uma escolinha de futebol no campo da Ferroviária a partir do mês de março. Então você pai, você mãe aí que quer colocar seu filho na escolinha, então vai iniciar agora em março com as aulas do Rila. Vamos falar um pouquinho de futebol profissional agora, votuporanguense, passar aqui os resultados. Estou com a tabela de classificação, resultados da rodada do final de semana da Série A2. A Inter de Limeira venceu o Oeste por 1-0. Nacional e Portuguesa, o jogo lá na capital, empataram em 0-0. O Sertãozinho venceu o Rio Claro 2-1. Jogo Sertãozinho fora de casa venceu o Rio Claro. Essa para quem bateu palmas aí para o técnico Fael Júnior, que ele mandou o sinalzinho para a torcida no último jogo aqui, que empatou com a Votuporanguense, e foi lá, perdeu em casa. Então não adiantou nada Fael Júnior. O Juventus venceu fora de casa o Água Santa por 1-0. O São Bernardo empatou em 1-1 com o Batatais, mas gol do Alvinho, atacante de São Bernardo, foi marcado no finalzinho do segundo tempo, então empatou o jogo, ponto importante para o São Bernardo. O 15 de Piracicaba e Penapolense empataram em 0-0, mesmo placar de Osasco, Audax e Votuporanguense, e o Guarani venceu o Taubaté, que é o próximo adversário do CAV, por 2-1. Com esses resultados, o São Bernardo lidera com 18 pontos ganhos. Em segundo lugar aparece o Guarani com 15, Penapolense terceiro com 15 e Inter de Limeira entra no G4 com 14 pontos. Em quinto vem o Oeste com 13 pontos, em sexto Sertãozinho com 13, em sétimo o Rio Claro com 12, e em oitavo Votuporanguense com 12 pontos. Ou seja, Votuporanguense está aí a 3 pontos aí, uma vitória na próxima rodada pode deixar a equipe, quem sabe, até no G4. Poderia ter acontecido isso aí, se tivesse vencido o jogo contra o Osasco, poderia estar ali brigando com o Inter de Limeira, o Oeste, enfim. Em nono veio o 15 de Piracicaba, em décimo Nacional, 11º Batatais, 12º Taubaté, 13º o Juventus com 6 pontos, em 14º, a primeira posição ali fora da zona de rebaixamento, a Portuguesa com 6 pontos, e na zona da degola, os dois times que hoje estariam rebaixados para a Série A3, Água Santa, perdão, falei a voz, Água Santa com 5 pontos, e o Audax, que até agora somou 4 pontos no campeonato, uma vitória e o empate de ontem. O restante foi só derrota do Osasco Audax no campeonato paulista da Série A2. Aqui a Votuporanguense joga no próximo sábado, fora de casa contra o Taubaté, jogo marcado a princípio para as 3 horas da tarde, lá no estádio Joaquinzão. Enfim, rodada aí que retorna no próximo final de semana. Acompanhando o CAV, Rila, você sabe alguma coisa desse time profissional do CAV? Como é que tá? Você tem visto alguma coisa da Votuporanguense atualmente? Então, eu estive lá acompanhando um treinamento lá, né? Fui rever alguns amigos lá que eu tenho, né? Que é no caso do Ricardinho, do Jean, preparador físico, do João Vitor, zagueiro, o Zé, o roupeiro.
E eu tive ali acompanhando, também acompanhei o jogo pela TV contra a Portuguesa. E na minha ótica o time vem bem fazendo um bom trabalho. Não trabalhei com o treinador, com o professor Rafael, mas conheço o trabalho dele, né, de jogar contra. É um excelente treinador também. Na minha opinião, acredito que a Cava vai brigar lá em cima. É aquela coisa que eu falei até no último programa, ó. O pessimista vai falar que o Cave está 3 jogos sem vitória, nossa, não ganhou, perdeu ponto. O otimista vai falar que a equipe está 5 jogos sem derrota, veio de vitória contra a Inter de Limeira, contra o Penapolense, depois empatou com Portuguesa, Rio Claro e agora com o Osasco Audax. O que você acha, Ortiz? Eu acho que o time está bem. Não é, então, não pode falar que... Não, é lógico que o tá torcedor se equilibrado. frustra, né? Queria a vitória, pensa talvez em pontos poderiam ser ganhos, mas o futebol em campo é outra coisa, né? Está muito equilibrado. Você vê aí que nós estamos em oitavo, certo? Oitavo. Oitavo pro segundo é 3 pontos. Exatamente. Então eu acho que nós vamos classificar no G4 sim, porque o time é bom. Vamos falar do Palmeiras agora. Ô Rila, você acha que o Palmeiras aí com esse grande número de jogadores contratados aí, o Roger Machado, treinador, deve estar agora, o principal problema dele é administrar como usar esse grupo aí de uma maneira eficiente, para que não tenha aquela coisa de vaidade? Como é que você vê isso? Então, Roger Machado é um dos treinadores modernos que tem na atualidade, né? E também jogou, tem bastante bagagem para lidar com isso, né? Mas a gente sabe que quando tem muita estrela assim no mesmo time, sempre tem problema, né? Mas eu acredito que pela postura do Roger Machado, acho que não vai ter muito problema em lidar com isso, não. Tá aí, a gente toque com os jogos da próxima rodada, tem jogos ainda nessa segunda, mas como o Ortiz disse, no sábado, dia 24, na Arena Corinthians, conhecido como Arena Odebrecht, teremos Corinthians e Palmeiras, 5 da tarde, São Caetano e São Bento, Bragantino e Novo Horizontino, São Paulo e Ferroviária, Santos e Santo André, Mirassol e Ponte Preta, Ituano e RBB e Botafogo e Linense. Passamos aí a limpo todos os jogos, todos os resultados do final de semana. O programa está chegando na reta final. Hoje aqui recebemos o Rila, ex-zagueiro, e está iniciando o trabalho de formação de garotos, formação de base lá na Ferroviária, no campo da Ferroviária, início agora em março. Também o Rodrigo Ortiz, né, figura carimbada aqui no nosso programa, para falar de esporte, para falar de divulgação sempre de eventos esportivos. Chegando ao final, Rila, gostaria que você ficasse à vontade, se quiser deixar o seu recado, o seu alô, palavra livre, e obrigado pela presença aqui no programa Meio de Campo. Obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar a oportunidade também para convidar os garotos, né, para comparecer no campo da Ferroviária, né, a partir do dia 1º de março. E o nome da nossa escolinha é Escolinha de Futebol Futuros Craques. E é isso aí. Rila, está aberto o espaço, então, a partir de agora, sempre que você tiver algo para divulgar, aqui a gente aqui da TV Unifev, só contar aí com a gente aí, só falar com a gente aí, a gente divulga aqui, que volte mais vezes ao programa, que o projeto, né, seja um sucesso aí, que mais para frente também os próprios garotos, você traga os garotos aqui para participar do nosso programa Meio de Campo, e agradecer também a presença do Rodrigo Ortiz, né, dispensa apresentações aí, e obrigado novamente pela presença, Ortiz. Eu que agradeço você na oportunidade e mandar um abraço lá para o caseiro lá da Ferroviária, lá o Júlio, a Miliene, o Diogo, o Kennedy, Kaique, Zé, que eles moram lá e vão estar ajudando aí o Rila lá com o trabalho lá das crianças lá. Valeu, Ortiz, valeu, Rila, novamente. Obrigado você, em casa, que acompanhou o programa Meio de Campo, que termina na TV, mas não termina na internet. Você pode rever esse e outros programas na página da TV Unifev no Facebook. A gente lança todo lá, está todo o nosso arquivo audiovisual da programação da TV Unifev. Então tem programa inédito na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.